Leiamos juntos nessa noite Filipenses capítulo 3. Enquanto lemos, essa leitura é uma continuação do nosso louvor ao nosso Deus. E enquanto lemos, Ele está operando em nossas vidas. Então leiamos com fé, amor, reverência, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação
para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O nosso título de hoje aqui, continuando a nossa caminhada pela Epístola de Paulo aos Filipenses, é um título que eu gosto muito dele, desse tema. Diga depois de mim: conquistados por Jesus. Aleluia. Jesus já te conquistou? A maioria esmagadora dos seres humanos na face da terra são pessoas conquistadas pelo mundo, conquistadas pelas coisas do mundo, conquistadas pelos prazeres do mundo, conquistadas e escravizadas pelos vícios do mundo, conquistadas pelo falso conceito de liberdade que existe nesse mundo, conquistadas pelo falso conceito de felicidade que existe nesse mundo. Quanta falsidade, quanta mentira. A palavra de Deus declara que o mundo inteiro jaz no maligno e que o diabo é o príncipe deste mundo, porque, infelizmente, esse é o ser maligno que tem conquistado as almas, conquistado os corações da maioria dos seres humanos, cujo fim é ir junto com ele para o lago de fogo e de enxofre. O céu não é mais para a maioria. O céu é exclusivamente para aqueles que foram conquistados por Jesus. Por isso eu perguntei: Jesus te conquistou? Quando Jesus verdadeiramente conquista alguém, essa pessoa nunca mais se perde, porque ela se torna uma das suas ovelhas. E Jesus disse: olha, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, eu conheço as minhas ovelhas me conhecem, eu lhes dou a vida eterna e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Essas ovelhas representam pessoas verdadeiramente conquistadas por Jesus. E aqui entra também essa analogia com o casamento. O casamento. A noiva de Jesus, a sua igreja eleita, é totalmente conquistada por Ele. A verdadeira igreja de Jesus é a comunidade daqueles que foram conquistados por Jesus. Eles são a noiva de Jesus. Eles não querem mais nada e ninguém nesse mundo. Eles não têm amantes neste mundo. Jesus não precisa dividir o coração deles com mais nada e com mais ninguém, porque Jesus os conquistou. Jesus conquistou a sua noiva, que nas bodas do Cordeiro no céu passará a ser eternamente a sua esposa. Conquistados por Jesus. Glória a Deus. Muito bem. Esse texto que nós estamos nele, que vai no capítulo 3, do versículo 2 até o versículo 16, aí um grande texto aí no capítulo 3, tem esse título baseado no que disse o apóstolo Paulo. Repita depois de mim: uma coisa faço. Muito interessante, porque tem gente que acha
que para servir a Deus tem que fazer muitas coisas. Tem gente que acha isso. Isso é uma ilusão religiosa. Tem muita gente que gosta de exaltar homens ou até mulheres, pessoas, porque elas fazem muitas coisas, porque elas fazem muitas obras para Jesus, fazem muitas coisas em nome de Jesus, e aí todo mundo, poxa, olha quantas coisas aquela pessoa faz. O apóstolo Paulo, hein? Ele disse assim, ó: uma coisa faço. Uma coisa faço. No Evangelho segundo João, Jesus foi abordado por pessoas que chegaram para ele e fizeram assim a seguinte pergunta: Mestre, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? As pessoas perguntaram para Jesus no plural. Depois você veja isso no Evangelho segundo João, João capítulo 5. As pessoas chegaram e perguntaram para Jesus: o que devemos fazer para realizar, no plural, as obras de Deus? Interessante, Jesus respondeu no singular. Jesus olhou para eles e falou assim, ó: bom, é o seguinte, a obra de Deus é esta. Elas perguntaram no plural, as obras de Deus. Jesus respondeu no singular, a obra de Deus é essa. Só tem uma obra. A obra de Deus é esta, 2 pontos: que creiais naquele que Ele enviou. Que creiais naquele que Ele enviou. Que creiais naquele que Ele enviou. A única obra de Deus que nós temos que fazer, amados, é crer em Jesus. Agora vem algo interessante. A partir dessa fé em Cristo Jesus, é claro que a fé em Cristo Jesus, ela não é estática, ela é dinâmica. A fé em Cristo Jesus nos dinamiza para que nós cumpramos esta palavra de Deus que eu vou dizer agora: o justo viverá pela fé. E nesse viver pela fé, vai estar incluído tudo o que fazemos na vida. Aí vem obras plurais. Tudo o que fazemos na vida, quem crê em Jesus, faz pela fé em Jesus. Vive pela fé em Jesus. Faz tudo pela fé em Jesus. Mas a obra singular de Deus é esta, a fé. Porque está escrito em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, muita gente pode fazer muitas coisas, que até muita gente vai julgar que são coisas boas, mas não agrada a Deus, porque essas coisas não são baseadas na fé. Não estão fazendo isso porque creem em Jesus. Estão fazendo isso porque tem algum interesse envolvido, de receber alguma coisa em troca, e não porque simplesmente crê em Jesus. A obra de Deus é uma coisa faço: eu creio em Jesus. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. E aí, toda a sua vida vai ser resultado dessa
fé. Tudo o que você fizer será resultado dessa fé. Você será o justo, justificado mediante a fé, vivendo pela fé, agindo de acordo com a palavra de Deus. Isso é viver pela fé. Muito bem. Então o título desse texto todinho aí, vocês já notaram aí, né? Quem está anotando, do versículo 2 ao 16 diga, uma coisa faço. Esse texto está dividido em duas partes. Do 2 ao 11, do versículo 2 até o versículo 11, foi até onde nós chegamos quarta-feira passada. Chegamos no versículo 11. Do 2 ao 11, diga, perder para ganhar. A palavra de Deus é bem clara. Quem quiser ganhar o mundo, perde Deus. Quem quiser ganhar a sua vida na terra, perde a sua vida no céu. Quem por amor de Jesus perder aqui no mundo, perder sua vida nessa terra, ganha no céu a vida eterna com Jesus. É perder para ganhar. Se alguém quiser ganhar a sua vida na terra, perdê-la-á para a eternidade. Se por amor de mim, disse Jesus, perder a sua vida na terra, ganhá-la-á para a eternidade. O apóstolo Paulo declarou a sua alegria em perder tudo que ele achava que era lucro, perder tudo que ele achava que era importante, para ganhar Cristo, para ganhar a Cristo. Isso é o significado também de duas parábolas que Jesus contou em Mateus capítulo 13, definindo o que é o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um grande tesouro. Quando ele encontrou esse grande tesouro, ele se desfez de todos os outros tesouros que ele tinha para possuir somente esse tesouro de grande valor. Ele perdeu o resto para ganhar o grande tesouro. E na outra parábola, semelhante a essa, só muda o elemento comparado. O reino de Deus é semelhante a uma pérola preciosa que alguém encontrou, e quando a encontrou, se desfez de todas as outras pérolas que tinha, só para possuir esta pérola de grande valor. Jesus é esse tesouro, Jesus é essa pérola. Depois que Davi conheceu o Senhor, mesmo sendo rei de Israel, rodeado das riquezas do reino de Israel, ele escreveu lá no livro dos Salmos: Senhor, não possuo nenhum bem além de ti. Tu és o meu único bem. É assim que vão morar no céu. São os humildes. Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Tem muita gente que não sabe direito o que é humildade, não interpreta corretamente humildade. Humildade começa com 3 letras, H-U-M, que é o número 1. Número 1 em latim escreve com H. Em português caiu o H, ficou sem H, 1. O número 1. Humilde é aquele que não possui nada aqui, a não ser um único tesouro, uma única pérola, Jesus. E aí Jesus disse: onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Aleluia. Perder para ganhar. Nós vamos entrar hoje na segunda parte desse texto aí, que vai do versículo 12 até o versículo 16, cujo título é, diga, prossigo para o alvo. Vamos colocar esse alvo aí como uma meta. Filhos de Deus não têm metas plurais, metas no plural. Filhos de Deus têm uma única meta. Estão vendo tudo que eu estou falando com vocês aqui? A mensagem de hoje é uma só coisa faço,
né? Uma só coisa faço, um só tesouro, uma só pérola. Perder o que é plural para ganhar o que é singular. Ter uma só meta, um só alvo, um só propósito. Filhos de Deus têm uma única meta. Sabe qual é? Se tornar semelhantes a Jesus. Que se cumpra neles o que está escrito em Romanos 8, 29 e 30, para que sejamos conforme a imagem do seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus deu nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus deu um mandamento único para quem é seu discípulo. Por isso, nesse mandamento, ele disse: basta ao discípulo ser como o seu mestre. Pronto. Se Deus te salvou em Cristo, Ele te salvou com esse único propósito. É como se Deus, o Pai, estivesse falando com você agora aqui e dissesse assim: olha, eu te salvei para você ser como o meu filho. Eu quero que você seja como o meu filho. Por isso, quando chegar na hora de você ir para o céu, e Deus olhar para você, e não ver Jesus em você, e ver você, você não entra no céu. Sabia disso? Deus não vai ter dozinha de você não e colocar você lá no céu. Não. Você vai para o inferno. Mas se quando você morrer, Deus olhar para você e falar assim: eu estou vendo o meu filho em você. Eu estou vendo a imagem do meu filho construída em você. Você é meu filho. Pode entrar, que essa aqui é a sua casa. Edivaldo não entra no céu. Só se Edivaldo morrer e Jesus viver nele. Neila não entra no céu. Só se Neila morrer e Jesus viver nela. Você não entra no céu. Só se você morrer e Jesus for formado em você. A imagem de Jesus for formada em você. A mente de Jesus for formada em você. O caráter de Jesus for formado em você. A santidade de Jesus for formada em você. Esse é o propósito da salvação. E Paulo fala: é para esse alvo que eu prossigo. Eu prossigo para esse alvo. Isso é que faz quem crê em Jesus prossegue para o mesmo alvo, para a mesma meta. Só tem uma meta: ser santo como Jesus é santo. Amados, é uma coisa impressionante como todo mundo quer ir para o céu. Mas eles querem ir para o céu, sabe como? Sendo eles mesmos. Ah, eu sou assim mesmo. Tem gente que fala por aí: não, olha, eu sou assim mesmo. Quem quiser me aceitar do jeito que eu sou, tem que me aceitar do jeito que... Quem me quiser tem que me aceitar do jeito que eu sou, porque eu sou assim mesmo. Não adianta que eu não vou mudar, eu sou assim mesmo. E sendo assim mesmo, você vai para o inferno e para o lago de fogo e de enxofre. Para o céu você não vai. Você pode pressionar pessoas para te aceitar do jeito que você é, mas você não pode pressionar Deus, e Deus não te aceita do jeito que você é. Deus opera a salvação na sua vida com o propósito de transformar você na imagem do seu Filho Jesus. O que implica que você vai deixar totalmente de ser do jeito que você é. Tudo tem que mudar na sua vida. Tem que haver transformação. É uma lástima ver crentes que passam anos e anos e não há transformação nenhuma.
continua nos mesmos pecados, continua nas mesmas mazelas, continua nas mesmas fraquezas, continua nas mesmas desonestidades, continua nas mesmas mentiras, continua no mesmo mundanismo, amante do mundo e das coisas do mundo, e diz que é crente. É crente coisa nenhuma. É filho de Satanás e não de Deus. Filhos de Deus são mudados. Filhos de Deus vivem em constante transformação, prosseguindo nessa transformação até chegar na meta, no alvo, que é a imagem de Cristo estar formada nele. É isso que Paulo vai tratar aqui, nesses versículos de 12 a 16, cujo título é, diga de novo, prossigo para o alvo. Paulo diz assim: olha, eu esqueço todas as coisas, esqueço tudo que ficou para trás, esqueço tudo na minha direita, esqueço tudo na minha esquerda, eu vou para frente. Como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 12, olha, percorrei a carreira que vos está proposta, olhando firmemente lá para o alvo, para Jesus. Jesus é o alvo, o autor e consumador da fé. É como Ele que eu quero ser. É como Ele que eu quero ser. Eu não quero ser como nenhum cantor, como nenhuma cantora. Eu não quero ser como nenhum dançarino, como nenhuma dançarina. Eu não quero ser como nenhum ator, como nenhuma atriz. Eu não quero ser como nenhum jogador. Eu não quero ser como nenhum influencer desse mundo. Eu não quero ser como nenhum coach desse mundo. Eu quero ser como Jesus. Jesus é a minha meta. Ser como Jesus é a minha meta, é o meu alvo. Eu largo tudo, abro mão de tudo e só me concentro nesse propósito, prosseguir para essa meta, prosseguir para esse alvo. É assim que os que vão chegar no céu vão chegar no céu. Essa gente molenga aí, tá cheia de olhos e desejos e vontades para o mundo, ou para o seu próprio ego e sua carne, suas vontades, tá? Suas vontades, olha, mas não vai a lugar nenhum a não ser para o inferno. O diabo é que domina sobre elas. Aqueles nos quais o Espírito que domina sobre eles é o Espírito Santo, como Paulo, eles prosseguem para o alvo. Esse também é o significado de perseverança que Jesus disse em Mateus 24:13. Só aquele, Jesus fez questão de colocar no singular, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então diga: prossigo para o alvo. Esse texto aí, prossigo para o alvo, está dividido assim, ó. Vamos começar com 3 versículos, de 12 a 14, versículos 12, 13 e 14, a palavra-chave é, diga, conquista. Por isso vem o nosso tema de hoje, tá? Vem o nosso tema de hoje, conquistados por Jesus. Só larga tudo por Jesus quem está bem conquistado por Jesus. Tem muita gente que Jesus ainda não convenceu. Será que vale a pena eu largar essas coisas que eu gosto aqui por causa desse Jesus aí? Não, ainda não senti que vale a pena largar, não. Por enquanto eu vou ficar com tudo. Vou ficar com Jesus, vou ficar com essas coisas também, porque eu ainda não tenho coragem de largar essas coisas não, porque não sei, esse Jesus aí eu ainda duvido dele, ele não me conquistou ainda não. Sabia que tem muita gente desse jeito? Paulo está dizendo que ele foi completamente conquistado por Jesus. Por isso essa é a palavra-chave desses 3 versículos aí, diga conquista. E a pessoa conquistada por Jesus, tá? Todas as pessoas conquistadas por Jesus,
Nós já vimos isso na carta aos Filipenses. Além de ter o mesmo pensamento, o mesmo alvo, a mesma meta, tem também o mesmo, que nós vamos ver nos versículos 15 e 16, diga, sentimento. Uma das áreas muito importantes de transformação em nossa alma é a área emocional. A área emocional derruba muita gente. Quem não é curado nas suas emoções, quem não é curado na área emocional, quem não é curado na área sentimental, está com grandes problemas. É muito difícil caminhar no caminho, na verdade e na vida que é Jesus, se é pessoas emocionalmente desequilibradas ou emocionalmente descompensadas. Tem que curar essas emoções aí, tem que curar esse emocional aí, tem que curar esses sentimentos, tem que curar essa carência, tá? Tem que curar isso daí. Tem crente até hoje pensando que são pessoas que vão preenchê-lo, tá? Tem crentes na igreja que ficam assim, o pastor não me dá atenção, carente de pastor. Que isso, está carente de pastor? Você não tem um pastor que chama Jesus, não? Eu sou o bom pastor, Jesus não te preenche? Essas são as pessoas que não foram conquistadas ainda. Elas estão ainda vazias, querendo preencher seus vazios. Tem que ser curado aí, irmãos. Tem que ser curada essa vida emocional. Filhos de Deus têm que ser emocionalmente resolvidos. Pessoas emocionalmente resolvidas. Pessoas sentimentalmente curadas. Vamos falar disso quando chegar nos versículos 15 e 16. Estamos no 13 até 14, eu digo de novo, conquista. Esses 3 versículos estão divididos assim. O versículo 12 está sozinho, por isso nós vamos abordá-lo hoje, tá? Versículo 12, diga, fui conquistado. Quando você puder dizer isso com toda a verdade, aleluia! Fui conquistado. Nada mais me atrapalha, nada mais me impede. Não vai ter mais nenhuma barreira que eu não possa enfrentar tranquilamente, porque eu fui conquistado. Ninguém me tira mais de Jesus, ninguém tira mais Jesus de mim. Eu fui conquistado. É o versículo 12, vamos ver, né? E semana que vem vamos ver 13 e 14, né? 13 e 14. Para que eu fui conquistado? Diga, para ser santo. Eu fui conquistado para ser santo. O Senhor nos conquistou para sermos santos. Esse é o alvo, essa é a meta, esse é o propósito. Amém? Então, chegamos no versículo de hoje, o nosso versículo de hoje, versículo 12. Paulo disse: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Repitam bem forte. Bom, quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, ele estava vivendo aqui na terra, como nós hoje estamos vivendo aqui na terra. E é bom entender isso. Nenhum filho de Deus na terra consegue atingir a meta plena da perfeição. Perfeição é santidade, ser completamente santo. Aqui na terra nós não atingimos a meta. O propósito
da salvação, da obra da salvação em nossas vidas, é que nós lutemos a vida toda para alcançar essa meta, mesmo sabendo que vamos morrer sem tê-la alcançado. Só que quando morrermos, ainda imperfeitos, mas perseverando no nosso aperfeiçoamento, perseverando na nossa santificação, aí Paulo disse uma outra palavra: Deus é verdadeiro. Quando a Bíblia fala Deus é fiel, aqui no Novo Testamento não é fiel, hein? É verdadeiro. Deus é verdadeiro para completar a obra que Ele começou em nossa vida. Deus é verdadeiro para completar a obra que Ele começou em nossa vida. Quem até o fim da sua vida perseverar na santificação, na sua santificação pessoal, todos os dias da sua vida, ainda vai morrer imperfeito, mas aí, como Deus viu que ele perseverou, ele ganha o prêmio o prêmio aqui que Paulo vai citar no versículo 14, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe que prêmio é esse? A santidade completa. A santidade completa. Deus completa essa obra que aqui na terra ninguém consegue completar, por mais que se esforce, e tem que se esforçar. Esse é o esforço que Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 12: o reino dos céus é conquistado por esforço, e os que se esforçam o conquistam. Por isso que Paulo disse que eu prossigo para conquistar. Esse prossigo aí significa me esforço para conquistar. Significa trabalho para conquistar. Eu oro para conquistar. Eu medito todos os dias na palavra para conquistar. Eu congrego para conquistar. Eu quero usar cada dia da minha vida para dar mais um passo nessa conquista. Eu quero conquistar aquilo pelo que eu fui conquistado por Cristo Jesus. Eu fui conquistado para ser santo, e é essa santidade a minha meta, é isso que eu quero alcançar. Quando Paulo escreve aos Filipenses, né, ele escreve como se ele estivesse dizendo assim: olha, não, irmãos, o que é isso? Não fiquem aí pensando, tá? Porque eu sou o apóstolo Paulo, pregando o evangelho por aí no mundo todo, fazendo milagres em nome de Jesus. Não fiquem olhando para mim assim como se eu já fosse um cara perfeito, não, hein? Não fiquem olhando para mim querendo me elogiar, me exaltar, pensando que eu já sou um santo perfeito. Eu não alcancei isso ainda. Eu sou igual a vocês. Eu estou na luta para alcançar. Eu estou na luta para alcançar. Eu ainda não alcancei. Agora Paulo já alcançou, tá? A alma dele no paraíso agora já está completamente santa. A alma do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, dos santos e santas de Deus que já passaram por essa terra, dos eleitos de Deus que já passaram por esse mundo, estão esperando a ressurreição na volta de Jesus no paraíso. Até inclusive o ladrão que foi salvo na cruz, e Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A alma de todas essas pessoas já está experimentando
total perfeição, já são almas perfeitas, já são almas completamente santas. Lá no paraíso eles não estão mais se santificando, eles já estão completamente santificados. Mas nós aqui estamos como Paulo escreveu aqui quando ele estava aqui. Nós ainda não obtivemos a perfeição, tá? Então, ainda não obtivemos a perfeição. Aqui na terra ninguém vai obter perfeição. Esse não era o plano de Deus na obra da salvação. O plano de Deus na obra da salvação é que nós perseveremos no nosso aperfeiçoamento. É por isso que eu gosto dessa palavra aperfeiçoamento. Dá uma olhadinha na sua Bíblia aí, na carta anterior, Efésios capítulo 4, versículo 12. Efésios capítulo 4, versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Só a primeira frase, repitam depois de mim, ó. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Olha só, se já são santos, então por que aperfeiçoamento? É porque a palavra santos, ela tem uma dupla definição. São duas definições. Ela tem a definição de perfeição e ela tem a definição de separação. Nós já somos santos porque já fomos separados. Quando fomos separados? Fomos separados na nossa conversão. Na nossa conversão, Deus operou em nós o que está escrito em Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, nos separou lá de todo mundo que está lá no império das trevas. Ele nos separou de lá, ele nos transportou para outro lugar, espiritualmente falando, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Fomos separados. Então, já somos santos, no que significa separação, mas ainda não somos perfeitos, ainda não somos santos, no que significa perfeição. Por isso nós estamos sendo a cada dia aperfeiçoados. Por isso que todo o ministério da palavra de Deus tem vistas ao aperfeiçoamento dos santos. É na palavra que somos aperfeiçoados, é na palavra que somos santificados. Por isso Jesus orou por nós em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Estamos em aperfeiçoamento. Por quê? Porque assim como Paulo estava quando ele escreveu essa epístola, nós dizemos assim, eu ainda não tenho obtido a perfeição. Eu ainda não sou perfeito. Eu já fui convertido, mas eu ainda não sou perfeito. Porque nenhum convertido na terra é perfeito. Não importa se é pregador, se é pastor, se é homem, mulher, crente, discípulo de Cristo, filho de Deus. Na terra nós ainda carregamos imperfeições. E é por isso que precisamos da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lá de Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então tá bom. Nossa situação atual? Aleluia!
já recebemos Jesus, amém? Já recebemos Jesus em nossa vida. Ao receber Jesus, fomos feitos filhos de Deus, mas ainda não somos perfeitos como Jesus. Já recebemos Jesus, mas ainda não somos perfeitos como Jesus. É aí que cada um precisa usar aqui a palavra de Deus como uma trena de medir. No Apocalipse, a Bíblia é comparada a uma trena de medir. Medir. Uma trena espiritual. Meditando na palavra de Deus de dia e de noite, você vai descobrir em que estágio você está da santificação. Até onde você já caminhou nessa santificação. E essa trena vai te ajudar a enxergar. Tenta dar uma enxergada agora. Pensa em você agora, do jeito que você está aí sentado e eu aqui em pé. Pense em você, cada um pense em si, como está nesse momento. E faça uma comparação assim, a grosso modo, por alto. Faça uma comparação assim. Quanto falta para você ser igualzinho a Jesus? Quanto está faltando para você? Quanto está faltando para você ser igualzinho a Jesus? Pouquinho? Só um pouquinho? Esse é o trabalho que você tem pela frente. Essa é a uma coisa que você tem que fazer. Uma coisa faço. Paulo andava pregando por aí para todo mundo, sabe? Mas a coisa que ele mais fazia era santificar a si mesmo. Por isso ele disse em 1 Coríntios capítulo 9, ele falou assim, olha, sabe o que eu faço? Eu faço como um pugilista, eu dou golpes, mas não no ar. Eu dou golpes na minha carne. Eu dou golpes no meu próprio corpo, na minha própria alma. Eu dou golpes em mim mesmo, eu acerto em mim mesmo. Eu castigo o meu corpo, eu castigo a mim mesmo. Para que depois de eu ter pregado para outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Eu não venha a ser reprovado por Deus. O que Paulo quis dizer com isso? Eu cuido da minha santificação, eu cuido da minha transformação, eu cuido do meu aperfeiçoamento, porque eu ainda não estou igualzinho a Jesus, e eu tenho que lutar para ficar igualzinho a Ele, porque Ele é muito santo. E um dia Paulo estava assim, sentindo quem ele era, e aí ele estava escrevendo uma carta aos Romanos, e escreveu o capítulo 7, que inclusive será o nosso capítulo de sábado agora. O capítulo 7 diz, Paulo assim, olhando para si mesmo, ele falou assim, aqui em mim não habita bem nenhum, o pecado habita em mim, o pecado é o mal que habita em mim. E Paulo terminou dizendo assim, desventurado homem que eu sou. O pecado habita em mim. É Paulo enfrentando a luta pelo pecado. O espinho na carne de Paulo, que ele falou também aos Coríntios, é o mesmo espinho na nossa. É a presença do pecado espinhando a nossa carne, espinhando a nossa alma. Paulo diz que orou 3 vezes, Senhor, tira esse espinho. Deus falou, não vou tirar não. Eu não vou tirar não, para você não cair na soberba. Você vai ser salvo com esse espinho. Quando você morrer, eu tiro o espinho. Até lá, ele disse assim, ó, basta-te a minha graça. A minha graça te basta.
A presença do pecado em nós é para nos lembrarmos de que só somos salvos pela graça, não por merecimento nosso, porque jamais poderíamos merecer. Somos terríveis, somos muito diferentes de Jesus, e Deus quer nos transformar na imagem do seu Filho Jesus, sermos iguais ao seu Filho Jesus. Aleluia. Como Paulo estava, nós estamos hoje. Não obtivemos ainda a perfeição, mas nós temos que prosseguir. Nós temos que prosseguir para conquistar essa perfeição, prosseguir para conquistar essa santidade, porque foi para isso que nós somos conquistados por Cristo Jesus. E agora, tem um duplo significado aqui, tá? Um duplo significado. Eu usei aqui um significado emocional de propósito, tá? Jesus já te conquistou? Jesus já te conquistou? Mas o significado real aqui, teológico, bíblico, o significado dessa conquista aqui é comparado a o que já aconteceu muito aí no mundo, na história das nações, inclusive na história do Brasil, né? O Brasil estava aqui quietinho, cheio de índio por aí, e de repente, no ano de 1500, chegaram caravelas de Portugal, chegaram trazendo soldados, trazendo pessoas, trazendo autoridades, e não sei o que mais, Pedro Álvares Cabral e não sei quem mais, e chegaram aqui e disseram que descobriram o Brasil, e o Brasil passou a ser uma colônia de Portugal. Portugal conquistou o Brasil, essa conquista aqui. Esse tipo de conquista é a ideia por trás aqui dessa palavra aqui, conquistar, tá? É a ideia dessa palavra conquistar. Por quê? Nós viemos ao mundo como Davi veio. Salmo 51, versículo 5. Fomos concebidos, gerados e nascidos em pecado. Por causa do pecado, o diabo tinha poder sobre nós. O diabo tinha domínio sobre nós. Nós estávamos no império das trevas. Mas quando Deus nos arrancou do império das trevas, Ele nos tirou do domínio de Satanás, para que nós não estejamos mais conquistados pelo império das trevas, mas agora estejamos no reino do Filho, conquistados por Jesus. Somos território conquistado por Jesus. Ele nos conquistou para que nós sejamos, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, para que sejamos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é ser conquistados. Quando eu digo eu fui conquistado, quando Paulo diz eu fui conquistado, significa que eu não pertenço mais a mim mesmo, eu não pertenço mais ao mundo, eu não pertenço mais ao diabo, eu não pertenço mais à carne, eu não pertenço mais ao pecado, eu pertenço a Jesus. Ele me conquistou, Ele é o meu dono. Tem gente que não compreende que a palavra Senhor significa dono. Em latim, Senhor é dominus, 3 sílabas, dominus. Tira o mi, sobra donus, donus. É daí que vem a palavra dono, dono, proprietário, o dono, o proprietário. Essa terra é minha, eu sou o dono dessa terra, eu conquistei essa terra. Fomos conquistados por Jesus. O que aconteceram com as nações que conquistaram terras em todas as Américas?
América do Norte, América Central, América do Sul, que foram conquistadas. Essas terras passaram a chamar Novo Mundo. O que os conquistadores queriam? Eles queriam transformar essa terra conquistada numa terra semelhante a eles. Numa terra semelhante a eles. Aí lá na Inglaterra tinha a cidade de York. Aí lá nos Estados Unidos colocaram Nova York. Nova York, porque a velha York está lá na Inglaterra. Então Nova York está ali. E assim por diante. Toda nação que conquistou uma outra nação, quer transformar essa nação conquistada na sua imagem, na sua cara. Jesus nos conquistou. Para que nós sejamos, não Nova York, sejamos novo homem. Tenhamos vida nova. Sejamos a sua imagem. A imagem daquele que nos conquistou. A imagem de Jesus.